Você já imaginou resolver qualquer tipo de erro que tem no seu Windows ou no seu sistema operacional, baixando alguma coisa, enfim, resolver qualquer tipo de erro com um clique, independente do erro que seja? Bom, se você usa o computador frequentemente, assim como eu, se você baixa games, se você baixa principalmente inteligência artificial localmente, que é essas IAs que eu trago para vocês, onde você pode usar ela 100% de graça, seja IA para criar vídeo, IA para criar imagem. Cara, se você baixa qualquer coisa no PC, muito provavelmente uma coisa que você deve sofrer muito é com erros, independente do erro que seja. Às vezes você vai baixar algum jogo, dá algum erro de alguma coisa, aí você tem que ir atrás para resolver o erro, ou então principalmente inteligência artificial. Quando a gente baixa inteligência artificial no PC, é uma parada que é muito fácil de dar erro, cara, principalmente essas IAs que usa Python e etc. Aí sempre quando a gente vai fazer uma instalação de uma IA, dá erro em alguma coisa de Python, aí você tem que ir atrás para baixar o arquivo faltando, ou para resolver o erro, ou para reinstalar algum arquivo, alguma dependência faltando no seu PC. E isso é um saco. Por isso que nesse vídeo eu vou te dar uma dica suprema, que, cara, eu tenho certeza que vai te ajudar muito para você resolver qualquer tipo de erro que tenha no seu PC, cara. Bom, eu vou te mostrar como é que faz isso com um exemplo na prática, como aconteceu comigo, por exemplo, e sempre acontece. Bom, o que acontece? Eu estava aqui de boa baixando uma inteligência artificial local, para me ensinar os meus alunos a criar um modelo com IA. Por exemplo, olha só, tem essa inteligência artificial que é o que chama FluxGen, que essa inteligência artificial a gente consegue treinar a IA para fazer fotos de personagem consistente. Então eu estava instalando uma IA, mas isso independente da IA que você baixa, dependendo do jogo, enfim. Como é que eu fiz para resolver o erro? Por exemplo, bom, eu fui baixar a inteligência artificial e aí quando eu fui baixar, cara, aconteceu um monte de erro, eu não estava conseguindo de jeito nenhum, eu fiquei 2 dias pesquisando como é que resolve os erros que estava dando, porque sempre quando dá um erro, por exemplo, quando você vai baixar uma IA, aparece lá no CMD o erro que deu, ou um jogo, por exemplo, se você for baixar um jogo, sempre aparece o nome do erro ou informações a mais. E aí, cara, eu tentei de tudo resolver o problema, até que chegou num ponto que eu quase desisti. Eu falei, cara, eu desisto, não vou baixar essa IA, vou tentar outra. E aí, o que que eu pensei? Eu pensei numa ideia muito incrível e que resolveu o meu problema. E é uma ideia tão simples que eu tenho certeza que muito provavelmente você nunca pensou nessa ideia e isso aqui vai abrir um leque na sua cabeça. Que, por exemplo, o que aconteceu? Bom, basicamente, eu peguei o erro e aí eu fui em alguma dessas IAs que faz texto, essas IAs que faz texto, seja o ChatGPT ou seja o DeepSeek, alguma IA de texto. O que eu fiz? Primeiramente eu falei assim com o ChatGPT, instalei uma IA, treinamento de LoRa, o nome da IA é FluxGen, que é a inteligência artificial que eu estava baixando localmente no meu PC que deu erro. Porém, quando eu inicio ela após a instalação, ela não inicia e aparece isso no CMD, que é o nome do erro, env, não sei o que, e o nome do erro que aparece no CMD. Basicamente eu estou pedindo para o ChatGPT resolver esse erro para mim, me dar a solução na mesa. E aí ele simplesmente me deu a solução. Então ele falou, o erro que você está recebendo, aqui ó, não sei o que, significa que o módulo grade, que é um arquivo que está faltando, que é uma dependência do projeto FluxGen, que é a inteligência artificial que eu estava baixando, não está instalado no ambiente virtual Python. Que você está usando. Aí ele deu a solução, ele falou qual que é o erro que eu estou tendo, mesmo com esse monte de código, esse erro tudo em inglês, sei lá, mesmo que seja em inglês, mesmo assim não está especificando ao certo qual que é o erro, sabe? Mesmo que eu tentei traduzir esse erro pro português, mas mesmo assim eu não identifiquei. E ele identificou o erro que me explicou qual que é o erro, e ele já me deu na mesa, toma, a solução. E ele me deu a solução, você pode instalar o Grade usando o seguinte comando no terminal, no CMD. Então eu fui no CMD e copiei o código que ele mandou, que é o pip install grade, para me instalar essa dependência. Depois de eu instalei, ele resolveu o problema. Ele até falou, se não tiver ativado, ative manualmente. Ele mandou todo o passo a passo para me resolver o erro. Após isso, ele resolveu o erro. E aí, porém, ele deu outro erro. Aí fui lá, falei com ele, ó, beleza, deu certo, perfeito, porém deu outro erro. Aí eu mandei o erro, ele foi lá e me ajudou a resolver de novo, colocou a solução. Enfim, até que foi dando outros erros, até ele me dar todas as soluções. No final, eu consegui resolver todos os erros e consegui iniciar a inteligência artificial. Resumidamente, como você pode ver, você pode resolver qualquer tipo de erro perguntando no ChatGPT, cara. É tipo assim, uma coisa tão simples que tá tão na nossa cara, mas a gente não pensa, sabe? Tipo assim, cara, tipo, a gente tem o ChatGPT, seja o ChatGPT, seja o DeepSeek, qualquer uma dessas inteligências artificial de texto. A gente tem como se fosse literalmente um especialista que sabe de tudo. Ele tem a base de tudo que tem na internet, ele tem milhares e milhares de dados.
dados. Então, cara, ele basicamente sabe de tudo. Você tem como se fosse um especialista particular ainda, cara. Então basicamente a dica que eu te dou é qualquer erro que você tiver, você conversa com o ChatGPT. É como se você estivesse contratando um especialista. Pô, cara, esse cara manja, então eu vou perguntar pra ele. Não, eu estou baixando esse jogo e ele deu esse erro, papá. Aí ele vai lá e te dá a solução. Então você conversa com ele como se fosse um especialista mesmo. E isso é que é legal. E o legal de tudo, o mais legal, é que além dele te dar possivelmente a solução, ele te dá a solução. Por exemplo, aqui ele me deu outra solução rápida para instalar o Rust, que é um arquivo que estava faltando. Além dele dar a solução em si, ele ainda te ensina. Ele te fala o porquê que isso acontece. Porém, meu amigo, se você acha que acabou por aí, eu geralmente faço esse tipo de vídeo aqui mostrando IAs, as últimas IAs lançadas, que baixa no PC e etc e tal. Porém, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é que, tipo assim, geralmente eu deixo só o link para você baixar. Por exemplo, essa IA aqui, ó. Essa IA aqui é como se ela substituísse o GPT-4. E aí, por exemplo, eu mostrei ela, porém, quando você for baixar ela, eu deixo o link aqui, ó. Eu sempre deixo o link e eu sempre deixo o link no GitHub, que é a principal plataforma onde o pessoal aí coloca as IAs para você baixar de código aberto, os criadores, etc, os programadores, enfim, o que seja. Mas o que acontece? Sempre quando eu faço isso, sempre vem alguém nos comentários e pede para me ensinar a instalar. Porém, nesse vídeo eu vou resolver esse problema como? Basicamente, você pode mandar o nome da inteligência artificial e pode mandar o site, por exemplo, copiar o site e perguntar ao ChatGPT como é que instala. Muito simples, por exemplo, olha só. Bom, daí como você vai fazer isso? Agora eu tô usando até o DeepSeek para me te mostrar que, mano, qualquer IA de texto dá certo. O DeepSeek ele é até melhor, tá? Recomendo mais o DeepSeek do que o ChatGPT. Então, por exemplo, eu quero instalar essa IA aqui, ó. Tá vendo? Chama Ice Edit. Aí eu quero instalar ela, porém, olha só, é muito confuso instalar ela. Se você vir aqui instalar, esse cara é muito confuso instalar. Eu mesmo estou meio perdido para instalar ela. E aí, como eu fiz? Eu vim aqui no DeepSeek, certo? E eu falei com ele assim, ó, estou instalando uma IA chamada Ice Edit. É uma IA que edita e gera fotos, porém não sei instalar. Irei te enviar a página do GitHub dela e você me dá o passo a passo para a instalação no Windows 10. Simples. Aí o que eu fiz? Eu copiei a página inteira. Por que que isso é importante? Porque muitas das vezes, em algum local da página específico, fala arquivos que você precisa instalar e também fala os requisitos também para você rodar. Então é interessante você copiar a página inteira para você mandar toda a informação para IA, entendeu? Então você vem aqui, ó, clica em alguma informação e aperta Ctrl A. Aí você copia o site inteiro e você dá um Ctrl C e cola o site inteiro. Olha só, eu copiei o site inteiro, ó. Colei aqui o site inteiro. Após eu ter pedido a ela no prompt, eu colei o site inteiro, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo que o site inteiro tá aqui, ó. Até mesmo a parte de instalação. Então, depois de ter copiado o site inteiro, e o que que é legal? Ela gera para mim um tutorial como se fosse um curso. Ela fala até mesmo o pré-requisitos que eu preciso para rodar a IA. Então ela fala que eu preciso de no mínimo Windows 10, fala que eu preciso de no mínimo uma placa de vídeo da NVIDIA com pelo menos 4 GB de VRAM. Ela fala até o recomendado, o que eu preciso. Ela fala também que se eu preciso de alguma dependência como o Git instalado, o Mineconda ou Anaconda instalado, que tem a ver com Python, essas coisas de programação, etc. Primeiro ela vai me falar quais dependências, quais arquivos eu preciso instalar primeiro antes de instalar IA. Então ela me fala, primeiro você instala o Git, se você não tiver, então você vem, ela te dá o link para você instalar. Depois ela fala que eu preciso do Miniconda, se eu não tiver, então ela me dá o link para me instalar o Miniconda. E aí depois disso ela dá o passo a passo para me clonar lá no prompt comando. Então ela dá todo o passo a passo como se fosse realmente um curso. E isso daqui é algo muito interessante, ela dá dicas importantes também. Ela dá problemas comuns e soluções. Cara, isso aqui é simplesmente insano. E aí você pode ir conversando com ela depois. Por exemplo, você fez todo o procedimento e você teve um erro. Aí você fala com ela, ó, eu instalei, deu tudo certo, porém deu esse erro. Aí você copia o erro, fala com ela o erro que deu, que você vai conversando com a IA e vai resolvendo o erro como se você estivesse realmente falando com um especialista ali. Isso aqui é muito interessante. Então isso aqui é uma dica muito boa, é um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Quando você tiver algum erro, seja instalando alguma IA que eu trago aqui no canal, seja instalando algum programa, seja instalando algum jogo, que seja, lembre-se que você tem um especialista particular aí sempre quando você precisar, cara. E ó, aqui ele dá a solução para tudo, ó. Isso aqui é muito louco, cara. É uma parada assim que é muito simples, como eu expliquei mais uma vez, tá na nossa cara, mas a gente não pensa, né? Então isso é bem legal. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo é apenas mais um vídeo no canal agregando valor. O único propósito desse canal aqui é só agregar valor e também as últimas atualizações das IAs. Então é isso aí, tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua jornada.